Boa noite, meus amados irmãos. Que a graça e a paz do nosso bom Deus e seu amor continue derramado sobre esta amada igreja. Muito bom estar com vocês num momento especial como esse. Quero de antemão agradecer ao Senhor por essa rica oportunidade de estar aqui. Agradecer o convite desse dia especial, onde a congregação comemora mais um ano de existência. E nós sabemos que isso só pode acontecer por causa da boa mão do Senhor, guiando vocês, sustentando vocês. Queremos agradecer o convite que aqui foi feito pelo pastor Pedro, reverendo Pedro, e certamente com o consentimento do reverendo Jailson, reverendo Anderson e todo o conselho da Igreja Presbiteriana Aliança, a qual é responsável por esse trabalho. Está comigo minha esposa, as minhas filhas, estão aí me acompanhando também, e o reverendo Camilo, que é pastor também do nosso presbitério, está conosco também aqui nessa noite. De sorte que alegria imensa de poder conhecer vocês, estar com vocês e celebrar. E como disse o reverendo Pedro, nada melhor do que celebrarmos ouvindo a voz do Senhor, a Vox Dei. É assim que a igreja acredita que homens chamados, vocacionados para isso, quando sobem ao púlpito e expõem as escrituras e não pensamento de homens, eles estão falando da parte de Deus. É assim que esperamos, é assim que oramos e é assim que cremos. Então, por gentileza, abra a Bíblia, a sua Bíblia em Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 6, verso 1 ao 14. Nós vamos dar seguimento à exposição, à carta aos Romanos, que tem sido feita aqui na igreja, certamente também na IPA, e vamos continuar a exposição sob o tema, nessa noite, de a igreja e a santificação. Foi um tema que conseguimos encaixar para comemorarmos também o aniversário da igreja, pensarmos nesse texto também aplicado à vida da igreja, não é? E sobretudo também o aspecto ao qual o texto destaca nessa terceira parte da carta aos Romanos, que é o aspecto da santificação. Então foi uma forma que nós encontramos de equacionar e encaixar a continuação da exposição com a noite de celebração e de festa também como igreja. Então, aberto como está o texto, leamos. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte, pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os mesmos membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, e sim da graça. Que o Senhor aplique a leitura e a exposição da sua palavra, meus irmãos, em nossos corações.
Estamos comemorando mais um ano de existência desta amada igreja. E a definição que o apóstolo Pedro traz sobre a igreja na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 9, é que nós somos a raça eleita, o sacerdócio real, e nós somos a nação santa. Nós somos aqueles que fomos separados por Deus, povo de propriedade exclusiva de Deus. Isso é a nossa identidade. A nossa missão está na sequência do verso, a fim de que proclamemos a virtude daqueles que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Se nós estamos pensando em igreja, se nós estamos falando de igreja, se nós estamos comemorando igreja e pensando em igreja no número dos crentes no Senhor Jesus Cristo, que foi justificado por sua grande obra, nós precisamos pensar em santificação. Isso é normal. Isso é da nossa natureza. Parece que muitas vezes nós estranhamos o fato de que se exige de nós um processo de melhora, de amadurecimento, de crescimento, como que fosse alguma coisa que se exija demais de nós. E na exposição na carta aos Romanos, e sobretudo nessa parte, essa é a terceira parte. Primeira parte vai do capítulo 1, a metade mais ou menos do capítulo 3, que fala, primeiro capítulo da perdição dos gentios, depois da perdição dos judeus, e depois se junta gregos e judeus, quando diz que todos pecaram, todos absolutamente, tanto gregos quanto judeus, no capítulo 3, e destituídos, distantes estão da glória de Deus. Depois, metade do capítulo 3 até o capítulo 5, nós vemos a justificação pela fé. Primeiro, a perdição de todos estão perdidos, mas há uma esperança. A fé em Jesus Cristo nos justifica, nos traz paz de novo com Deus. Justificados, pois, temos paz com Deus, diz Romanos capítulo 5, verso 1. E aqui, na sua introdução, Paulo está desenvolvendo essa primeira parte da carta, esse grande bloco da carta, que é o bloco mais teórico. E aqui no capítulo 6 ele está começando justamente a terceira parte desse primeiro grande bloco teórico, que vai aproximadamente ao final do capítulo 11. E aqui, justamente aqui, Paulo está ensinando, e Paulo faz uma pergunta retórica que certamente podia estar vagando na mente dos seus leitores ou na mente do seu público-alvo. O apóstolo Paulo diz assim: que diremos, pois? Olha, já que tudo tinha se perdido, já que Cristo fez a sua grande obra, e nele nós somos justificados, e com certeza a sua grande obra perdoou os nossos pecados, então vamos fazer o seguinte: vamos abundar no pecado, para ver se essa graça também abunda. Essa era a lógica. Paulo está fazendo uma pergunta retórica para iniciar o bloco de santificação, que vai do capítulo 6, capítulo 7 e capítulo 8. Que diremos, pois? Diremos, pois o quê? À vista dessas coisas que eu acabei de dizer para vocês, que em Cristo nós somos justificados, que a lei foi vencida, que a graça superabundou. Veja, verso 20 do capítulo 5. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, essa é a lógica do apóstolo Paulo. Vamos continuar pecando para que essa graça abunde. Aí, a construção é para que se inicie essa parte da santificação. Todos que foram justificados têm paz com Deus, sim, e são considerados, e só são declarados e considerados justos por causa da obra do segundo Adão, como está no capítulo 5. Sim. E o capítulo 6 é a continuidade desse assunto de forma mais específica. E agora tratando da relação entre justificação e santificação como um fruto dessa justificação. Depois da justificação, a lógica é que agora Paulo trate sobre aquilo que precisa ser corrigido para que a doutrina da justificação também não fique errada, para que a santificação também acompanhe como obra redentora do Senhor Jesus. Então vamos mais para próximo do texto.
O que a igreja precisa saber sobre a libertação do pecado e sobre uma vida de santidade? Se fizermos essa pergunta ao texto, na divisão natural da passagem do verso 1 ao verso 14, nós vamos encontrando as respostas. Primeiro, a primeira coisa que nós como igreja precisamos saber nessa relação que existe entre igreja e santificação é que os crentes morreram para o pecado em Cristo Jesus. Os crentes morreram para o pecado. Os crentes não vivem mais para pecar. Os crentes agora mudaram a sua rota em Cristo Jesus para uma novidade de vida. Por que isso é importante? Porque a natureza pecaminosa que habita em nós parece fazer essa verdade enfraquecer. Mas exatamente porque ela ainda luta dentro de nós, essa natureza caída, e nos leva muitas vezes a pecar, que é muito importante o ensino do apóstolo Paulo aqui. Veja como é que ele trabalha isso. Ele faz perguntas. Primeiro, a resposta da primeira pergunta: permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Ele diz: de modo nenhum. Por que de modo nenhum? Porque essas coisas são antagônicas. Veja como é que ele responde isso. A construção aqui no original é: não pode existir dessa maneira. Não dá para ser assim. Se eu fosse parafrasear como que está lá, não dá para ser desse jeito. Por que não dá para ser desse jeito? Ele explica. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos. Se nós morremos, alguém que morre para alguma coisa não tem mais desejo naquilo. Então agora é posições antagônicas. Nós morremos em Cristo para o pecado, então o pecado não pode ser o cotidiano ou o prato principal da nossa vida. Isso mais não. Não é natural que a gente entenda que a nossa vida cristã pode ser levada envolta a multidão de pecado, né? Eu fico estranho lá, não sei se aqui acontece, talvez só na minha igreja. A gente pede para... Talvez só na minha igreja, aqui é diferente. Né? Só lá em Limeira. Na minha igreja a gente pede para o irmão orar por confissão de pecado, e o irmãozinho diz assim: Senhor, perdoa a multidão dos nossos pecados. Multidão. Parece que há um antagonismo entre a proposta de você não viver mais dirigido pelos pecados e agora viver uma outra vida, uma novidade de vida em Cristo Jesus. É óbvio que nós não estamos falando de santificação perfeita nessa vida. Nós não somos wesleyanos. Nós somos presbiterianos. E acreditamos plenamente que ainda enquanto estivermos aqui, pecaremos. Mas nós não chegamos aqui, nessa perspectiva da vida, na santificação perfeita. Não mesmo. Mas também o pecado não pode mais dominar sobre nós, como dominava antes, não. Porque são posições antagônicas. Como viveremos ainda no pecado, nós que para eles morremos? Como praticamos uma coisa, se para esta coisa nós morremos? Posições antagônicas. Não pode haver uma relação tranquila e saudável sobre a nossa nova perspectiva e os nossos pecados. E a gente conviver muito bem com isso. Não dá. Então, o apóstolo Paulo, nesse primeiro momento, ele está tentando mostrar que os crentes morreram para o pecado. Veja, e ele não só faz isso aqui. Essa é a implicação, veja o verso 3. Ou, porventura, ignoreis que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Ou a gente ignora isso, ou a gente não conhece a doutrina da união mística, a união com Cristo Jesus. Veja, Colossenses capítulo 3, verso 3, Paulo trabalha isso melhor aqui. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Nossa vida está nele. Nossa vida está unida a Ele. Nós não podemos ignorar isso. Ele foi à cruz para fazer o quê? Ele foi à cruz para cumprir Gênesis capítulo 3, 15.
ele esmagaria a cabeça da serpente. E a serpente lhe feriria o calcanhar. Na cruz, Cristo esmaga a representação e o pecado, o nosso pecado. Ele era o nosso representante. Estamos nele. Como é que a gente diz que ele venceu a morte? Como é que a gente diz que ele matou o pecado na cruz? E a gente pode viver tranquilamente com isso? Com os nossos pecados? Não podemos, meus irmãos. É antagonismo. Os crentes precisam aprender. A igreja precisa aprender. Nós morremos para o pecado em Cristo Jesus. Ainda praticamos? Vez por outra, sim. Mas devia ser o prato do dia toda hora? Não. Devia ser a exceção à regra. Não devia ser o problema de todos os dias. Devia ser um problema talvez, durante a semana ou o mês. Nós não estamos defendendo santificação, já disse isso, perfeita, mas nós estamos defendendo a luta declarada que nós temos na nossa nova natureza contra o pecado. A segunda coisa que o apóstolo Paulo trabalha, além de os crentes morreram para o pecado em Cristo Jesus, os crentes ressuscitaram para uma nova vida. Interessante que o apóstolo Paulo trabalha morte e ressurreição dentro de uma mesma perspectiva, mas de forma um tanto quanto separada para a gente perceber. Agora ele faz isso no verso 4 e 5. Ele diz assim: e lembre-se, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. Porque, se somos unidos com ele na semelhança da morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Para esta vida, o apóstolo Paulo trabalha a morte e a ressurreição. E a ressurreição, os crentes ressuscitaram para uma nova vida. Pense na lógica de Paulo, é o seguinte: se Cristo tivesse apenas morrido, ele teria aniquilado o pecado pelo seu preço vicário na cruz? Provavelmente que sim. Mas, se ele não tivesse ressuscitado, não teria vencido a morte, e certamente nós também não teríamos vencido a morte, e consequentemente, não venceríamos o pecado de forma completa. Então, o que Paulo está dizendo é o seguinte: não houve só o trabalho de matar o pecado, mas houve também o trabalho de ressuscitar para uma nova vida. Cristo destrói na cruz toda a obra pecaminosa, mas na ressurreição ele nos traz de volta numa perspectiva de agora ter vencido o pecado na cruz e agora poder viver uma nova vida. A nossa santificação não está naquilo que eu e você fizemos, está naquilo que ele fez perfeitamente. Então é por isso que nós podemos falar em perspectiva nova. Nós podemos falar em vencer o pecado. Nós podemos falar, nós temos agora força para lutar contra ele. Porque nada foi feito por nós. Nada foi feito da nossa parte. Ele fez tudo de forma perfeita. E essa é a nossa esperança. Essa é a nossa certeza. E por isso que a perspectiva tem que ser sempre essa. Vencê-lo. Vencê-lo. Nós não perderemos mais. Porque ele já venceu. Eu sei que muitas vezes nossas vidas parecem estar sendo vencidas pelas nossas falhas e pecados. Mas, meus irmãos, nós precisamos trabalhar numa perspectiva diferente. Já que ele venceu tudo isso. E ele venceu para essa vida agora e não para a futura. Muitas vezes, a gente lê esse texto na perspectiva futura só apenas. Ah, sim, nós vamos vencer o nosso pecado na hora da ressurreição, nossos corpos serão transformados e aí definitivamente vencemos o pecado. Sempre a gente pega esse texto e joga lá na perspectiva futura. Eu queria que você entendesse que não foi assim que o texto foi dado. O texto foi dado para você ver morte e ressurreição, principalmente ressurreição, na perspectiva da vitória da glória sobre o pecado. Veja só como é que está isso no texto.
Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, por quem ele foi ressuscitado? Pela glória do Pai. Assim também, andemos em novidade de vida. Andemos quando? Depois da ressurreição? Não, andemos agora. A novidade de vida é para agora. Não é para depois da ressurreição. E veja o verso 5. Porque fomos unidos com ele, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Toda essa perspectiva para agora, para a novidade de vida, agora. Para esta vida e não a futura. Paulo se refere à ressurreição para uma nova vida, e a ressurreição e a regeneração também, ao que foi operado em nós, nos permite entender que a perspectiva que mudou foi para esses dias. Claro, a obra será completa, consumada de forma completa, na ressurreição final, nós sabemos disso. Mas agora já temos condições de viver uma nova vida. Terceiro aspecto daquilo que o apóstolo Paulo trabalha nessa parte introdutória, dessa terceira parte da carta sobre santificação, o que a igreja precisa saber. A igreja precisa saber que morremos para o pecado em Cristo Jesus, que ressuscitaram, nós ressuscitamos para uma nova vida em Cristo Jesus, e os crentes não são mais escravos do pecado. Veja o verso 6 ao verso 10. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravo. Nós não somos mais escravos do pecado. Nós não temos mais como rei o pecado. A morte de Cristo destronou o pecado como rei da nossa vida. Veja o verso 7. Portanto, quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Olha o contraste. Nós agora não somos mais escravos do pecado, mas agora nós somos livres para vivermos para Deus. Nós não temos mais como rei o pecado, agora nós estamos como rei o Senhor Jesus para vivermos para Deus. A nossa libertação do pecado agora nos dá condição de voltarmos a viver para aquele sentido original que nossos pais foram criados para a glória de Deus, criados para viver para Deus, criados para viver os mandatos da criação. A relação com Deus correta, a relação com o nosso próximo correta, a relação conosco mesmo de forma correta. Agora tudo isso em Cristo foi restaurado, talvez, com certeza não de forma absoluta, como nós temos dizendo aqui, mas já de forma poderosa, no sentido de termos uma nova vida em Cristo Jesus. Escravidão não. Perspectiva de que eu não posso me libertar daquilo que me escraviza, não. Em Cristo Jesus, não. Não existe nenhum pecado seu que tenha tanta autoridade na sua vida como tem o Senhor Jesus. Não existe nenhum pecado seu que não possa ser vencido em Cristo Jesus. Nenhum. Todos os nossos pecados podem ser vencidos, ajudados pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós, e nessa perspectiva de que nós não somos mais escravos do pecado. Tanto é que a morte não tem mais poder sobre nós. Não tem. Pois o corpo do pecado está sendo destruído pela morte do velho homem. Santificação é cada vez mais você morrer para aquela perspectiva de escravidão do pecado e a viver agora uma novidade de vida em Cristo Jesus, livre dessa escravidão, que pode agora obedecer toda a vontade de Deus para você. Essa é a grande mudança.
Essa é a grande forma. Saímos agora do velho homem. Qual homem? Aquele homem que nasceu já em pecado. Aquele homem que só tinha uma tendência, só tinha uma direção. E agora em Cristo Jesus nós temos outra. Temos ainda uma natureza pecaminosa em nós, sim, mas agora temos liberdade para ir para outra direção. Não só podemos obedecer, não temos condições. Temos condições agora de não apenas ficar escravo da direção que o pecado nos dá, mas agora liberdade para ter outra direção na nossa vida. Isso é matar o velho homem. Isso é deixar a forma de vida pregressa para trás e viver agora para Deus. E quarto e último aspecto do texto, que os crentes devem saber, a igreja deve saber. A igreja deve saber que os crentes morreram para o pecado em Cristo Jesus, que os crentes ressuscitaram para a nova vida. Os crentes não são mais escravos do pecado, e os crentes devem viver como justos diante de Deus. Como justos. Observe uma coisa. Verso 12 a 14. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. O que fazer então? O apóstolo Paulo não apenas diz a nossa condição agora nova em Cristo Jesus, depois de mortos e ressuscitados nele. O apóstolo Paulo não só anuncia agora a nossa libertação da escravidão do pecado, mas o apóstolo Paulo faz uma coisa interessante. Ele deixa 3 imperativos, como está no texto aqui. 3 imperativos. Esses 3 imperativos que a gente deve observar, que essa é a forma de como eu vivo de forma justa e santa diante de Deus. Vamos para o primeiro imperativo aqui. Não reine. Isso é o imperativo. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Um servo do Senhor não tem mais como experimentar, ou deveria não, viver essa vida controlada pelo pecado. Não mais. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. De maneira que vocês e eu sejamos inclinados a obedecer tudo aquilo que o nosso coração deseja. Ou que a nossa vontade pecaminosa determina. Não, nós temos que agora sim lutarmos. Nós recebemos capacitação para isso. Nós fomos regenerados, temos a habitação do Espírito em nós. E agora nós sabemos, dirigidos pela palavra do Senhor, que nós não podemos mais ceder às paixões que muitas vezes nós cedíamos de forma tranquila. De forma tranquila. Não mais. Não mais. Deve haver sim uma perturbação em nós, quando nós nos inclinarmos a fazermos as coisas que nós sabemos que não deveríamos fazer. Deve existir uma luta dentro de nós. Deve existir uma outra perspectiva. Nós precisamos nos comportar de uma maneira que nós não cedamos a essas paixões carnais. Não reine. Não deixe que reine. Trabalhe para que você não ceda às paixões. Lute para que você tenha uma perspectiva diferente. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Segundo imperativo. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo. Esse não ofereçais também está no imperativo aqui. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumento de iniquidade. Nosso corpo não é mais para o pecado. E tudo que existe no nosso corpo, nossa mão, nossos olhos, nossa boca, tudo que existe em nós, não pode mais servir ao pecado.
Agora nós precisamos servir ao Senhor com tudo que existe em nós. Nossa língua não pode amaldiçoar alguém quando nós deveríamos abençoar. Nossos pés não podem se apressar a praticar algo que eles não deveriam correr para aquilo. Nossas mãos não podem abraçar aquilo que elas deveriam repugnar. Não podemos. Nosso corpo tem que ser para o Senhor, e é nessa perspectiva que o apóstolo Paulo diz o terceiro imperativo. Diferentemente de oferecer, nem ofereçais, agora ele parte para um negativo, e agora ele parte para uma questão positiva. Ele diz assim: mas, partícula adversativa, contrário a tudo que a gente ouviu até agora, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Vocês agora são diferentes. Vocês agora ressuscitaram em Cristo Jesus. Vocês agora têm uma perspectiva diferente de vida. Então vivam essa perspectiva. Não como mais alguém que é ímpio, mas como agora alguém que foi transformado. Agora alguém que está pronto para ser usado como instrumento de justiça. Agora não mais para praticar injustiça, mas agora para servir como instrumento de justiça. Essa é a nossa mudança, nossa real mudança. Meus irmãos, o que deve nos alegrar, o que deve encher o nosso coração é que nós não poderíamos sair da posição de velho homem e vimos para a posição de novo homem. Só é a graça do Senhor que nos fez isso. Só é a sua profunda misericórdia, o seu amor em Cristo Jesus pelo seu povo, pela sua igreja, que nos fez sair da posição de praticantes de injustiça para instrumentos de justiça. Somente o Senhor podia fazer isso. Louvado seja Ele por isso, eternamente. Por quê? Porque o pecado não terá domínio sobre vós, sobre nós mais. Não existe essa possibilidade. Pois não estás debaixo da lei, e sim da graça. Ou seja, vocês não estão mais. Se lembra que a lei volumava. Essa é a perspectiva de Paulo. A lei criava volume, deixava mais clara deixava mais claro a nossa pecaminosidade. Pois é, a graça vem e anula essa perspectiva e diz assim: vocês agora são diferentes. Vocês não estão mais sobre o domínio do pecado. Essa é a obra da graça. A lei expõe a nossa miséria. A graça vem e diz: eles foram mortos e regenerados em Cristo Jesus. Eles têm uma nova vida. Eles podem viver de uma maneira diferente. É por isso que Paulo diz que nós não estamos mais debaixo do volume, da volúpia da lei, mas agora nós estamos debaixo da graça do Senhor. Muito bem, isso dito, isso posto, quais são as implicações ou as aplicações para nós, como igreja? Primeiro, a igreja, e todos nós que aqui estamos, que pertencemos à igreja, a igreja é chamada a adorar, a evangelizar, a acudir os pobres e os necessitados, as viúvas e os órfãos. Mas o chamado mais desafiador da igreja é o chamado à santidade. Nós somos chamados a glorificar a Deus sobre todas as coisas, amá-lo sobre todas as coisas, renunciar a todas as coisas por causa dele. Nós somos chamados à evangelização, a proclamar as virtudes daqueles que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos chamados para ilustrar o evangelho, acudindo o pobre, o viúvo, a viúva e o necessitado. É verdade. Mas o grande desafio na nossa vida é o chamado à santidade, meus irmãos. Porque sem a qual ninguém, absolutamente, mesmo que tenha evangelizado, mesmo que tenha vindo aqui cultuado, mesmo que tenha vindo para adorar, sem santidade ninguém verá ao Senhor. Nós precisamos gostar de vida santa. Nós precisamos querer santidade na nossa vida, meus irmãos. Nós precisamos disso.
É a nossa real necessidade. Nós não podemos negociar com o pecado. Nós não podemos negociar com outro tipo de vida. Não dá. Não dá, nós fomos chamados para essa vida que existe em Cristo, essa vida que é santa, essa vida que glorifica a Deus. Quanto mais eu pareço com a estatura do varão perfeito, mais a glória de Deus é manifesta na vida da igreja. Quanto mais eu vivo de forma que tenha o padrão dele como santidade para a minha vida, por isso que ele mesmo estabeleceu o padrão. Sejam santos como eu sou. O padrão é altíssimo. E nós precisamos buscar esse padrão na nossa vida. Nós não podemos achar tudo normal. Nós não podemos achar a maneira que nós nos comportamos, nos vestimos, falamos, brincamos, temos o nosso lazer. Tudo isso é permitido diante de Deus sem problema algum, mas desde que não firamos a santidade do Senhor, porque deveríamos gostar de santidade. Deveríamos amar a santidade, com grande risco de nós não gostarmos muito dessa perspectiva aqui. Não sei se nos novos céus e na nova terra, onde habita somente justiça, nós gostaríamos de lá, não. Acostumemos, pois, aqui e agora, porque nós fomos chamados para sermos santos aqui e agora. Segundo, se não existir preocupação com santidade como os membros de igreja que somos, não se tratará o pecado. O problema é que quando você negligencia o aspecto da santidade na vida coletiva da igreja e na sua vida de forma particular, você não gosta de tratar pecado. E aí é um problema. Por quê? Porque logo nós deixaremos de ser corpo que exprime, que expressa a imagem santa do nosso Cristo e passaremos apenas a ser uma instituição social. E aí nós começaremos a praticar o que a gente mais deveria detestar, a mera religiosidade. Religiosidade, no fundo é isso. É quando você não quer mais tratar nenhum tipo de pecado, quer viver a sua bel prazer, da sua maneira, e você transforma os cultos da sua igreja em mero ritualismo barato, e a sua vida em comunhão com a igreja também, e aí você tem vida dupla, começa a vida cristã e a vida secular, e você vai simplesmente negociando princípios que não deveria negociar, e aí você vai cada vez mais caminhando com isso, e você está apenas praticando a religiosidade e não o cristianismo. O cristianismo é enfrentar o velho homem, matá-lo e continuar vivendo para a glória de Deus. Por quê? Porque essa devia ser a nossa preocupação, porque esse é onde está a nossa alegria, a nossa satisfação. Está nessa forma de vida. Porque gosto muito de Eclesiastes e ele sempre trabalha essa perspectiva, o pregador. Desconfio e defendo que é Salomão. Mas sempre na perspectiva, essa é a perspectiva do pregador. Quando as coisas estão uma mesmice e ele está procurando debaixo do sol, aonde ele encontra satisfação, ele procura, ele diz, levantar todo dia e deitar todo dia. O rio corre para o mesmo lugar, o vento faz volta no mesmo lugar, e a gente levanta, tem que trabalhar, e tem que comer, e tem que dormir de novo, porque estamos cansados para amanhã repetir tudo isso de novo. E essa vida vai ficando debaixo do sol, sem a perspectiva de vermos acima do sol, sempre chata, uma mesmice, repetitiva, e a gente fica se enchendo de coisa. A gente dá mimo para nós, a gente compra uma coisinha para a gente se alegrar, e depois a gente faz uma viagem, não é assim? Para a gente ficar bem, e a gente vai procurando satisfação nas coisas dessa vida, e nós vamos nos enchendo de coisas, nós vamos comprando muitas coisas, nós vamos sendo de conhecimento, de cursos. E aí o pregador, que teve tudo isso à disposição dele, o homem mais sábio de todos os tempos, todo tipo de propriedade que quis ter, tinha. O mundo ele podia conhecer. Tudo estava à disposição do pregador. Ele trabalha isso no capítulo 2. Tudo. Imagina uma coisa que você queria ter agora, ele teria naquele momento. Ele chega à conclusão, no final do capítulo 2, e passa esse refrão por todo o livro mais de 5 vezes, que o resumo da vida é comer e beber e gozar do fruto do nosso trabalho. E aí tem o isto, mas...
isto não vem senão da mão do Senhor, de alguém que está acima do sol. Santidade, muito mais. Eu avanço no processo de mortificação do velho homem e mais me volto para Deus, mais encontro satisfação, porque eu estou vivendo na perspectiva que Ele quer para mim. E aí sim, o meu horizonte com o dele vai se cruzando, e aí eu vou entendendo o sentido da minha existência e vou gostando, e vou me animando, e vou ficando mais feliz, dependendo menos das coisas daqui, e ansiando com o coração ávido para que chegue novos céus e nova terra. Essa é a perspectiva que às vezes a gente não pensa na santidade. Buscar santidade não só nos livra da religiosidade, mas nos dá satisfação. Dá aquilo que a gente procura nas outras coisas. E por fim, como buscar então, pastor, essa vida de santidade sincera e honesta diante de Deus? O Evangelho é a base de tudo isso. Vocês viram que Paulo trabalhou com o Evangelho. Viram? Morte e ressurreição. É o Evangelho que transforma a nossa vida. Por isso que o tema da série é esse. O Evangelho transformador. O Evangelho transformador das nossas vidas. O Evangelho é a base da nossa santificação. A lembrança da morte como a paga pelo preço do nosso pecado, e da ressurreição, como que vencemos a morte e, consequentemente, o pecado, porque o salário do pecado é a morte. Torna a realidade da ressurreição possível. Só porque Cristo morreu e ressurgiu, eu posso falar de verdadeira santidade todas as vezes que eu me colocar nessa perspectiva de buscar uma vida santa. Eu devo olhar de novo para a cruz e dizer assim: eu posso, por causa da obra de Cristo. Eu consigo, por causa dele. Então, quer viver uma vida de santidade, não se aparte da imagem do Calvário, não se aparte do Evangelho, volte de novo a olhar para lá. E diga assim: Ele morreu para que eu tenha uma outra vida. E o Senhor me ajude a ter. Além de contemplar a imagem do Calvário, não se aparte dos exercícios básicos da fé cristã. Queira conhecer o Senhor através da revelação especial, Sagradas Escrituras. Conheça o ser de Deus e a sua obra. Isso impacta a nossa maneira de viver. Quanto mais eu desconheço quem é Deus. Se alguém perguntasse quem é Deus para você, como é que você definiria isso? Quanto mais eu desconheço quem é o Senhor, quanto mais eu desconheço a sua grande obra da redenção, a sua história redentiva, desde o Antigo Testamento até o Novo, até os dias de hoje, se eu desconheço isso, eu nunca posso ser impactado com a santidade dele, que é a referência para a minha santidade. Quanto mais eu olho para ele, quanto mais eu vejo ele, quanto mais eu contemplo ele, quanto mais eu medito em quem é ele e na sua obra, mais impacto isso acontece na minha vida. Eu preciso abrir mão disso por causa dele, ou eu preciso tomar a decisão dessa perspectiva por causa dele. Olhe para ele, olhe para a cruz, conheça o seu Deus e certamente você estará começando a avançar, e eu também, avançarmos no processo de santificação. Nosso desejo para Cosmópolis e para a Igreja Presbiteriana Aliança, de uma forma geral, é que vocês sejam encontrados fiéis e que tenham uma vida santa diante do Senhor. Porque certamente, vocês ficarão aqui, influenciarão a cidade. Com certeza, os eleitos, o Senhor trará para cá. Vocês farão trabalho de evangelização, porque quanto mais vida de santidade, mais desejo de viver como os instrumentos de justiça. Foi isso que nós ouvimos do apóstolo Paulo. Instrumento de justiça, de promover justiça, de promover salvação aos povos. Certamente, uma igreja, quando ela se encontra cada vez mais santa, ela está pronta para cumprir a sua missão. E Deus, então, abençoe Cosmópolis, abençoe
a congregação, abençoe a igreja mãe, e que vocês cresçam em todos os projetos que estão envolvidos, que Deus seja glorificado através da vida de vocês. Vamos orar. Nós te louvamos, Senhor, e te bendizemos por estarmos aqui, comemorando mais um ano de existência. Se essa igreja existe, é porque ela tem cumprido o seu propósito aqui, e nós te pedimos que o Senhor continue abençoando ela aqui e fazendo com que ela cresça em graça, em conhecimento do Senhor, mas sobretudo numa vida de santidade, Pai. Nós te pedimos que o Senhor abençoe o pastor Pedro, responsável aqui pela congregação, e todos os irmãos que aqui trabalham, toda a liderança, continue abençoando eles, fortalecendo a caminhada deles, guie os seus passos, libere, ó Deus, tira do caminho tudo aquilo que tem atrapalhado para que eles avancem, e que eles continuem olhando para a cruz de Cristo, e continuem olhando para o Senhor que é santo, e continuem avançando. Assim aconteça também com a igreja, lá aí, com a Igreja Presbiteriana Aliança, e todos os pastores do conselho, continuem abençoando aqueles irmãos e fortalecendo as suas vidas. Queremos te agradecer pela oportunidade de comemorarmos esse ano com eles. Em nome de Jesus. Amém.